Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é Dicionário de Engenherias para Síndico. Pode ser que seja a parte 1, né? Porque a gente começou a fazer aqui um monte de palavra para poder ir conversando. E aí a gente falou, poxa, de repente vai dar mais De repente vai dar mais um de dia. um, né? E por que a gente resolveu fazer isso? A gente sabe, né? Quando chega um engenheiro no edifício para poder falar alguma coisa, a gente tem uma série de vocabulários, né? Uma série de palavras e expressões que são típicas da engenharia e que normalmente não são utilizadas no dia a dia das pessoas comuns, né? E tem algumas coisas que inclusive geram uma certa confusão, uma palavra ou outra. Então a gente resolveu trazer isso aqui fazendo uma tradução livre. Um negócio descontraído. Toda profissão tem, né, esse linguajar peculiar de cada área, né? E a gente sabe que de repente entender um pouco melhor, é claro que a gente está fazendo isso aqui de uma forma descontraída, mas a gente sabe que se você souber determinadas palavras, determinadas expressões, isso facilita muito a comunicação, né? Porque às vezes você vai conversar com o engenheiro e o engenheiro percebe aquela cara de interrogação que aparece na frente dele. Ou então aquela de assim, nossa senhora, ele não tá sabendo nada do que ele tá falando. E isso aí também ajuda muito depois quando você for comunicar com os condôminos, porque aí você inverte a situação e você vai perceber na cara dos condôminos que não são da área de engenharia, né, aquela cara de interrogação de que você está falando, e aí como agora você já vai saber, você vai ficar bem na fita. E na hora que você for perguntar alguma coisa para o engenheiro, se você utiliza as palavras corretas, ele também vai ficar, você vai ver aquela cara de dizer, opa, ele sabe. Ele sabe. Dá até para testar o engenheiro, né? Dá para testar, né? Ver de qual nível que você está contratando aí. A gente colocou aqui a primeira, colapso estrutural. É aquela que assim, se você escutar, tem coisa séria por aí. Não é uma palavra bonita, né? Não é uma expressão bonita. Tradução livre dela. Vai cair. Vai cair. Colapso estrutural. O prédio vai cair. Essa que vai desabar, vai cair. É esse o resultado. Colapso, né? Normalmente a pessoa fala assim, tá em vias de colapso. Tem possibilidade de desabamento efetivamente. Então é uma palavra que às vezes o cara quer falar bonito, mas traduzindo ao pé da letra é isso aí. E na verdade é por isso que a gente faz o que a gente está fazendo aqui, para que isso não aconteça, ou que aconteça cada vez menos. Cada vez menos, né? É isso aí. Deixa a gente mostrar aqui, ó. A gente tem uma lista, né? A gente fez aqui uma lista grande aqui de palavras, expressões. A gente vai riscando. Não tem nenhuma ordem específica não, tá? Vamos só pegando aqui. Tem uma que eu gostei muito a hora que eu falei, que é a sapata. Você sabe o que é a sapata? Não é o feminino de sapato. Não é a mulher do sapato, né? Não é. É um estilo, não é um estilo. É um tipo de fundação. Tipo de fundação. Né? Fundação é aquilo que está debaixo da terra. É o que suporta efetivamente aí a base do edifício. Né? Tem algumas, a gente colocou algumas delas aqui, e a sapata, se você escutar um engenheiro falando, a fundação desse prédio é uma sapata, então você já sabe do que se trata. Ela é uma fundação que a gente fala mais rasa. Casa costuma usar bastante sapata, né? Se o terreno permite, né? Usa bastante sapata, porque ela é um elemento que acaba ficando muito grande de área, assim, então ele depende da carga que tem em cima dele. Né? E a Tatiana que é da parte de estruturas, mas ela que me corrija se eu estiver errado, normalmente é aplicado em solos mais resistentes. Solos mais resistentes superficiais. Então é isso aí. A pouca profundidade. Então, quando a gente fala mais outra palavra, né? Solos superficiais. É que depois que você escava ali até 1 metro, mais ou menos, ele já deu a resistência. Aí a gente chama de solos superficiais. Ela falou 1 metro e fez assim, né? Porque eu ia falar. O palmo dela deve ser gigante. 5 palmos, gente. Então tá bom. Então a sapata a gente já sabe. Vamos o quê? Falar outra de fundação ou vão variando? Vamos falar uma que todo mundo tem.
fissura? Fissura. Todo mundo tem no edifício. Todo edifício tem alguma fissura. Todo edifício tem alguma fissura. Tem aquelas que estão ok, porque elas estão dentro da norma e tal, e essa é mais difícil de pessoas que não são da área conseguirem enxergar, mas tem. E tem aquelas que não são legais. Melhor não ter. Melhor não ter. Então, assim, uma fissura é uma abertura que você vai enxergar, seja num elemento estrutural ou seja num elemento não estrutural. Ou seja, então, quer dizer, pode ser num pilar, numa viga, numa laje, que também a gente vai falar daqui a pouco. Pode ser numa parede. E ela, se você está conseguindo enxergar ela de forma muito clara, isso não é bom. Então, também é conhecida como trinca, rachadura. Normalmente o trinca para rachadura depende do tamanho dela, né? Normalmente as pessoas chamam de trinca quando ela é menor e rachadura quando ela é grandona. Aquela que dá até para colocar a mão normalmente, né? Para engenharia, todas elas, independente do tamanho da abertura, são fissuras. E isso de ser maior, né, ela está mais aberta ou mais fechada, normalmente a escala que se usa para poder medir uma fissura são milímetros. Na verdade, 0,1 milímetros. Que Exatamente. Fissura de 1 milímetro já é fissura grande. É milímetro, só que a décima de milímetro, mas é em milímetro, né? E também pode se chamar de fenda, né? Tem gente, antigamente já tem uma fenda. Antigamente Bem já antigamente. Fenda costuma usar mais, fala assim, fenda na rocha, né? Mas é uma fissura na rocha do mesmo jeito. É uma fissura, tanto no concreto quanto na rocha é uma fissura. Bom, então fissura tá... Vamos arriscar ou o que mais? Tá arriscado. Tá arriscado já? Então tá. Já que a gente falou de fenda, remetendo a uma coisa que se falava antigamente, eu queria colocar uma aqui que é o pilar. O pilar parece básico, principalmente para quem é engenheiro, é básico. Um elemento estrutural vertical com uma dimensão. Nossa, que gaguejada que eu dei aqui agora. Com uma dimensão bem maior do que as outras duas dimensões. Isso, né? A dimensão em planta é bem menor do que a dimensão vertical dele. E pra gente é muito claro chamar de pilar. Mas o meu pai, por exemplo, chamava isso de tubulão. E que não tem nada a ver. Tubulão é outro elemento de fundação que está debaixo da terra. Então, pilar, meu pai chamava de tubulão, tem gente que chama de pilastra. Meu avô chamava de pilastra. Outros chamam de coluna ainda está correto. Né? E normalmente coluna quando é circular, né? As pessoas acabam chamando de coluna normalmente quando é circular e quando tem dimensões retangulares, né? Quadrado ou retangular, de pilastra, ou o correto é o pilar. Mas em engenharia realmente tanto faz. É um pilar redondo, um pilar circular, pilar circular, pilar retangular, pilar em U, pilar em L, existem várias formas, mas todos eles são pilares. Pilar parede. Pilar parede, também, quando ele tem uma dimensão muito pequenininha, a dimensão em planta, ela é pelo menos 5 vezes menor do que a outra dimensão. E ele ocupa, né, realmente como se fosse uma parede, como se fosse uma parede, né? Então esse é o pilar parede. Eu também já escutei viga vertical para se referir ao pilar. Então quando eu escutei isso, viga vertical, eu falei assim, eu acho que a pessoa está se referindo ao pilar. Porque a gente vai ver aqui também que viga não é vertical. Então vamos lá, resumindo, pilar é um elemento vertical. Isso, esse lápis representa muito bem um pilar. Tá? Não é viga vertical, não é pilastra. Coluna ainda pode ser, mas... Não é tubulão. Tubulão vai ser nem nada pilar. Disso. Então vai lá, Tati, escolhe mais uma aí pra gente falar. Corrosão. Corrosão. O que é corrosão? Ferrugem. Né? E o que enferruja? Tudo que for de aço. E aonde que o aço está na estrutura de concreto armado?
está dentro do concreto, aonde a gente não está vendo. Porque se já estiver vendo desde o começo, já está errado desde o princípio. A gente já comentou isso em vários conteúdos sérios, né? Não que esse não seja sério, mas esse é mais descontraído, né? Que se você entrou para morar no edifício, entrou para administrar um edifício e você vai fazer um passeio para reconhecer o prédio e tal, e vai lá na garagem, vai em alguma região onde tem os elementos estruturais mais claramente vistos e você consegue enxergar a barra de aço que está ali, já tá ruim. Já tá ruim. Já tá ruim. Já vai dar errado. Ela nem precisa estar corroída. Que já tá ruim. E tomara que não esteja mesmo, que dá tempo de você fazer alguma coisa, né? Pois é. Então a corrosão é quando então entram, aí é a sua parte, que é mais parte da química e entram os óxidos. Não vamos entrar tanto assim, vamos ser mais prático, né? O que acontece? Vamos fazer uma relação aqui da corrosão. Então a barra de aço, ela está dentro, teoricamente, dentro do concreto armado, né? E quando ela começa a enferrujar, ela começa a expandir. E quando ela começa a expandir, ela começa a empurrar o concreto para fora. O concreto, ele é muito bom e muito resistente para comprimir ele, mas para tracionar ele não é, então ele não aguenta. Aí ele começa a fissurar. A gente já falou do que é fissura, você já sabe, começa a aparecer aquela fendazinha, né? Começa a aparecer a fenda, uma fissura, depois vira uma trinca, depois vira uma greta e depois o concreto cai. E quando o concreto cai, a gente fala que ele está de desplacamento. Ele está desplacando. Por quê? Porque cai uma placa do concreto, né? Do pilar que está ali, do concreto que está no pilar, ou na viga, ou na laje. Ressaltar, o desplacamento, a corrosão, ela não acontece só no pilar. Né? Ela pode acontecer na viga, ela pode acontecer na laje, em qualquer estrutura de concreto armado. Que pode gerar essa corrosão. E se você não consegue enxergar muito bem o que é, como assim, né, que essa corrosão faz a barra inchar, né? Na verdade, ela não faz a barra inchar, ela vai crescendo em volta da barra. Lembra, se por um acaso você nunca viu uma chapa de aço que tinha corrosão, né? Sempre vai dando umas bolhas. Lembra disso? Tem umas bolhas. Então, essas bolhas, se elas estão confinadas, então ela começa. Não tem para onde crescer, né? Ela começa a empurrar. E é muito forte. Né? Isso é forte, né? Isso empurra muito. Essas bolhas é fácil de ver em portão que fica ao ar livre, que não foi passado, como chamava? Antigamente passava zarcão. Zarcão, e estava faltando o nome aqui. Eu falei assim, meu pai passa esse negócio no portão. Aquele negócio laranjado, com cheiro forte. Hoje em dia, pelo amor de Deus, que ninguém use zarcão, né? Tem vários produtos anticorrosivos de boa qualidade e que permitem uma durabilidade muito maior, né? Então já que a gente falou que a corrosão, vamos riscar aqui, a corrosão empurra, né? Vamos falar de empuxo? Empuxo. O que é empuxo? Empuxo, então, é normalmente a terra empurrando a estrutura. Né? O empuxo é o terreno, é a força que o terreno faz para poder jogar aquilo ali no chão. Ele é natural, ele existe. Né? A gente é que foi lá, cortou o terreno que estava lá bonitinho na montanha, foi lá, cortou ele, colocou um muro ali, então aquela terra, a força que ela ia fazer para poder voltar ao estado normal que ela estava. Porque ela tem uma conformação, né? Normalmente uma arredondada tem uma determinada inclinação que o terreno suporta, mais ou menos inclinado em função do tipo, solo e tal. Tudo isso. E se você corta ele verticalmente, aonde cortou verticalmente, quer voltar para o estado inicial dele, né? Então vai empurrando. E se você não consegue enxergar muito bem o que força é essa, enche uma bacia de água, enche uma banheira de água e vai colocando a sua mão pouco a pouco dentro dela. Você vai sentir que a água faz uma força em cima, de baixo para cima. Isso é o empuxo, só que no caso do terreno é vertical. E nas estruturas a gente também tem essa questão com o empuxo da água também, né? Sim. As piscinas, elas sofrem o empuxo da água, isso aí fica uma coisa mais clara. Mas a outra questão é, quando chove,
Então entra água no terreno, Satura o terreno. satura, né? Saturar. Ó, É mais quando uma ele tá palavra de cheio colocar aqui. de água, ele tá saturado. Satura. Saturar. Quando ele está cheio de água, então o terreno está saturado. Então, esse empuxo, quando tem chuva e quando o terreno está saturado, o empuxo não é só do terreno, não é só da terra, mas também da água que está ali. E São que as fica duas muito coisas. forte, né? E fica muito Potencializa forte, muito. potencializa. Porque o que acontece? O solo, você ainda tem aquelas partículas ali juntas e tal, então é tanto que dá pra ver. Quando é argila, por exemplo, terreno argiloso, normalmente corta vertical praticamente, ele continua um bom tempo ali, daquele jeitinho vertical, sem precisar de colocar o muro ali, ele não desfaz tão fácil, né? Uhum. Agora, joga água ali pra ver, aí ele, ó, rapidinho, né? Então existe uma coesão nas partículas ali, quando é terreno, e que não existe na água, né? Então tá. Então, se tem esse empuxo, se eu cortar o terreno, ele vai querer voltar para o estado natural. O que tem que fazer para poder segurar esse terreno? Aí vai mais outra palavra. A gente faz um muro de arrimo. Arrimo. Eu juro que quando a gente começou a considerar de fazer esse conteúdo aqui, eu achei que a gente ia falar tal palavra, tal coisa, tal palavra, tal coisa, e tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Impressionante, tá? Você vai seguindo, vai né? seguindo, uma coisa vai puxando a outra. Então faz um muro de arrimo. Um muro de arrimo. Então o que é um muro de arrimo? É o que segura todo o terreno que está acima dele. Ou se tem ainda alguma edificação acima dele, segura também a edificação, segura o terreno. É o da família. É o arrimo da família. É aquele que sustenta. É o que está ali segurando a onda ali para a coisa não descer. A coisa não desandar, não né? Desandar. É por aí, é mais ou menos a mesma coisa. E é muito diferente, tá? Um muro de arrimo e um muro de divisa. O muro de arrimo tem terreno acima dele, né? Tem alguma coisa que ele está segurando efetivamente. É um desnível, dele, né? Tem um desnível e ele está segurando alguma coisa acima dele. Já o muro de divisa, ele não tem, né? Assim, não está segurando terra nenhuma, ele está simplesmente dividindo. É só pensar, posso substituir por uma cerca? Se puder substituir por uma cerca, é um muro de divisa. Se fala assim, não posso substituir por uma cerca, porque senão cai tudo, é um muro de arrimo. Tá. Então agora é impossível não falar de uma coisa que a gente não colocou aqui, mas que tem que falar. Se tem empuxo e se quando chove esse empuxo aumenta e para segurar isso a gente tem que colocar um arrimo, para que esse empuxo que aumenta não jogue o arrimo no chão, a gente precisa de quê? A gente precisa de drenagem. Drenagem. Então, a drenagem são os filtros que a gente coloca atrás do muro para levar a água para um lugar onde a gente quer. Onde a gente quer ela. Para canalizar essa água e tirar essa água e que ela não fique empurrando esse muro. Exatamente. Então aí tem esse dreno, né? Esse dreno principal, né? principal que a gente coloca por trás. E tem os barbacãs. Barbacãs, tem que ter que colocar aqui também. Que são aí os tubinhos que saem ali do muro e vão jorrando água, né? Vai saindo água. Hoje, inclusive, eu tava voltando para casa, passei num lugar que vi saindo aquele tanto de água. Eu tava meio assim, né? Trincheira, tava um pouco assim, né? Choveu bastante esses dias. Aí na hora que eu vi saindo a água ali pelos barbacãs, eu falei assim, opa! Que bom, né? Que bom, vou passar tranquilo aqui, porque esse negócio não vai fechar em cima de mim. Tá funcionando como tem que funcionar. Como tem que funcionar. Então, beleza. Então, poxa, a gente colocou pelo menos umas 3 palavras a mais aqui agora, né? Nossa, tá vendo? Beleza. Então vai, mais uma. Já que eu falei dos tubinhos, tubo. Sua vez agora. Tubo também é conhecido pelo meu avô falecido como cano. Cano hoje em dia já não, né? Cano é coisa antiga, né?
O que a gente usa é tubo, você tem uma tubulação, né? Tubulação de água, tubulação de gás. Tubulação de esgoto. Tubulação de esgoto são tubos, não é cano. Cano é vintage. É vintage. Cano ninguém usa. Então, já que nós falamos de tubulação, relacionado os shafts. Shaft. Shaft é algo relativamente novo, lá de 2000, mais ou menos. 90, só 20 anos. Final de 90, né? Final dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, por aí, que começaram a usar shafts. Por que começaram a colocar shaft? Para não ficar aquela quebradeira na parede quando dá infiltração, quando estoura cano, né? Não, eu lembro. Estoura cano. Eu lembro de instalação de vaso sanitário, né, que tinha descarga, que era na parede, aí aquele negócio chegava uma hora, vazava e tal. É porque na cabeça do pessoal da época, da geração da época, a construção era aquele negócio eterno, né? E aí o cara ia sentar um vaso que hoje pra gente é muito lógico, o cara vai lá com 2 parafusos e põe no chão o vaso. Antigamente o pessoal enchia de massa ali atrás, a coluna da pia, aí é a coluna mesmo. Aquela coluna vertical da pia, o pessoal enchia de massa até em cima, porque não podia sair nunca aquilo ali. O cara para demolir era um sufoco, né? E aí começaram a fazer os shafts, que são o espaço. Na verdade é um espaço que tem livre de cima até embaixo, onde está colocada a maior parte, toda a tubulação. Pelo menos a tubulação principal, né? O ramal principal do apartamento, né? Ele vem todo por essa tubulação. E às vezes tem um ramalzinho para poder chegar na pia, né? Para chegar no vaso sanitário. Normalmente entra dentro do banheiro, dentro da parte do box, né? Na parte do banho ali. E que cada vez mais estão fazendo mais externo, né? Com algum tipo de acabamento, algum tipo de carenagem para exatamente facilitar essa manutenção, a inspeção, né? Ser mais práticos. Isso surgiu para economizar. No fundo é isso. É mais fácil você acessar, cortar. Muitos são de gesso, né? Um gesso que pode inclusive receber água. Ele é mais resistente à água, ainda vai o acabamento por cima. Ou às vezes é de material de PVC também, né? É uma carenagem. Eu particularmente acho bem feio, né, quando não tem acabamento. Mas às vezes então é mais simples você abrir isso para poder acessar a tubulação e fazer o reparo necessário do que ficar cortando, quebrando todo o banheiro, azulejo, parede. Azulejo, você entregou a idade agora, bonita. Azulejo não tem mais isso também não. Cerâmica, pode colocar, né? Aqui, azulejo. É cerâmica, né? Azulejo, vou colocar aqui, riscar assim, baitate. Baitate. É cerâmica, né? Tá, joia. Então foi lá, shaft. Então vamos para mais uma aqui. Vamos voltar aqui na área de estrutura. Recalque. O pessoal gosta muito de usar uma recalcada. Na linguagem coloquial, você tem que é esse recalque seu aí? E eu, um engenheiro, né, ficou assim, uma pessoa com recalque. Recalque? Como assim, né? A pessoa tá com recalque, tá meio de lado. A gente fala que recalque nada mais é que um deslocamento, né? Então, e a gente ainda tem assim, recalque diferencial. Então, recalque, se o edifício inteiro recalcou, ele desceu, ele afundou ali no terreno, tá? O terreno não tinha resistência suficiente, não era firme o suficiente, né? Falando na linguagem coloquial, é a resistência do terreno. Então ele recalcou, ele desce. Se ele desce tudo junto, menos mal. Às vezes só desceu ali, beleza, não acontece nada com a estrutura. Agora, o recalque diferencial é porque teve uma diferença entre o que desceu em um ponto e o que desceu em outro ponto.
Então, um ponto desceu mais do que o outro. Na hora que ele desce mais que o outro, dá aquela inclinada. Se dá aquela inclinada, os elementos estruturais não estão dimensionados para suportar isso e começa a ter problema nos elementos estruturais. Às vezes o elemento estrutural em si desceu tão pouco que o elemento estrutural em si não sofre nenhuma consequência, está dentro dos parâmetros aceitáveis, mas muitas vezes quem aparece primeiro é exatamente na parede, na alvenaria, né? Pensa mais ou menos assim numa trave de gol de futebol. Se ela descer inteira, tudo bem, você diminuiu o tamanho do gol. Se um lado desceu mais do que o outro, pensa que você estivesse segurando um elemento como se fosse uma barra de uma trave de futebol. E se um lado desce e o outro não, você sente aquele esforço ali na sua mão. É isso que acaba acontecendo com os pilares e com as vigas, né, com os elementos da estrutura. Como tá tudo, é um peso muito grande que tem ali em cima, né? Uhum. Ela não suporta e aí aí ela começa a ter algum problema. Isso também é outra palavra que se você escutar aqui, aqui está tendo um recalque diferencial, alerta vermelho. Isso é muito importante mesmo. É muito sério, muito importante, tem que realmente procurar atuar o mais rápido possível. E o mais rápido possível já. E um dos primeiros sinais que você pode enxergar na sua estrutura, se ela está tendo um recalque diferencial, é uma fissura. Normalmente uma fissura inclinada. Né? Numa parede de vedação. Uma alvenaria. Aí, ó, já linkamos com mais uma. O que é alvenaria? Cadê a alvenaria? A alvenaria é a parede. É a parede. É uma parede só que não tem função estrutural, principalmente. Senão a gente chama ela de alvenaria estrutural. Exatamente. Ou de parede estrutural. É uma alvenaria de vedação ou parede de vedação. Vamos fazer essa distinção, né? Porque tem os edifícios que são de alvenaria estrutural. Aí a parede, ela está substituindo, ela tem a função dos pilares e vigas. É como se fossem dois elementos estruturais num só, pilar e viga. A parede, ela que sustenta. Mas quando você tem parede de alvenaria de vedação ou paredes de vedação, são aquelas que elas podem ser retiradas que o edifício vai continuar de pé. Sim. Ela está ali simplesmente para fechar. Uhum. Um edifício de alvenaria estrutural, ele não deve nunca ser retirado nenhuma parede. Mas um buraquinho. É só uma paredinha aqui entre a cozinha e a sala, não sei o que. Não pode retirar. Né? E tem meio que um paradigma assim também. Algumas pessoas têm um problema com esse tipo de estrutura, né? Já vai comprar um apartamento. Aí quando ela sabe que é de alvenaria estrutural, ela fala, não vou comprar isso não, porque não tem viga, não tem pilar, como é que se fica de pé? E olha, pode ficar tranquilo. É tão resistente quanto, em alguns casos, é mais estável, até né? mais estável, né? A gente tem um caso que entrou aqui próximo da gente, um guincho, um caminhão guincho, entrou no edifício de alvenaria estrutural, tirou um pedação da parede, furou do pavimento térreo, furou o pavimento de cima e depois nada. O edifício ficou lá de pé, retirou o caminhão. Claro que antes de tirar o caminhão fizeram um escoramento adequado, verificaram que não tinha problema nos outros locais. Estou só encurtando a história aqui. Foi lá, recompôs e pronto. Agora, se fosse um edifício de estrutura, né, aporticados, estrutura de concreto armado, e tivesse esse mesmo guincho acertado um pilar, provavelmente o resultado ia ser outro muito mais sério. Porque nesse caso da alvenaria foi exatamente só aonde entrou que teve problema. O resto da estrutura não teve problema nenhum. Manteve bem estável, porque estava toda a carga bem distribuída, né? Ele distribui melhor, né? Uhum. Então essa que é a situação. Então vamos lá, já que a gente falou de alvenaria, vamos falar do que compõe a alvenaria, né? Que eu acho que é uma palavra aí bem falada também e tem sinônimos bem coloquiais no mercado.
Quando é uma alvenaria estrutural, né, ela que resiste, a gente costuma falar bloco estrutural. São os blocos de alvenaria, são os blocos que estão dentro da parede. E aí eles podem ser de concreto, eles podem ser cerâmicos, eles podem ser celular autoclavado, tem uns outros materiais aí também, solo cimento, tem vários materiais. Alguns países na Europa eu já vi fazendo de EPS. Bloco de EPS? Bloco de EPS, estrutural. Isopor. Isopor. EPS é um isopor, que não é aquele isopor que vem na caixa, que está protegendo televisão, no brinquedo, não é esse isopor. São bem mais densos. São mais densos, são muito mais resistentes, mas todos são isopor. E a diferença é a densidade dele. E esse ele suporta muito bem. Muito mais carga, né? Suporta muito mais carga. Mas bloco também pode ser bloco de coroamento de estacas, bloco de fundação. Então, bloco a gente tem uma série de blocos na estrutura. Então, se a alvenaria, né, os blocos são os famosos tijolos. Os tijolos, né? Meu avô falava tijolo. O tijolo. Aí tinha o de barro. Bom, tinha o de barro, o tijolo de barro. É aquele tijolinho maciço. Era maciço. Né? Embora o tijolo cerâmico também, o bloco cerâmico também é de barro. Mas como é que é? Né? Que coisa, né? Mas é furado, né? Então fala assim, tijolo furado, né? Tem até esse nome. E o bloco de concreto, né? Quando a alvenaria é de concreto, o bloco de concreto, mesmo que ele não seja estrutural, costuma se chamar de bloco de concreto. A parede de quê? De tijolo ou bloco de concreto? Exatamente. Né? De tijolo ou de bloco? O tijolo, normalmente, o pessoal faz referência ao cerâmico. Ao cerâmico, né? Normalmente ao cerâmico. E só destacar aqui, né, que o bloco de concreto, ele pode, que a Tatiana está falando, pode não ser estrutural. Sim. Né? Então, cuidado com isso, que às vezes vai fazer um muro de arrimo de bloco de concreto. Não, mas aí, se ele não tiver preenchido, alerta. Mas se ele tiver com concreto dentro dele, ele preenchido, o bloco está servindo só de forma. De forma. Só de local para encher. Pois é, então tem essa peculiaridade, né? E o que mais? Eu acho que vamos parar por aqui, vamos fazer a parte 2 depois. Parte 2. Porque eu tô vendo que ainda falta muita coisa pra gente colocar aqui. E o cachorro já começou a latir ali e o cara começou a cortar a grama aqui do lado. E não sei se está aparecendo aí no vídeo, mas eu acredito que deva estar. Então, se você, né, vamos encerrar então aqui agora, se gostou desse conteúdo e se você tem outras palavras que você tenha dúvida, que já tenha escutado de engenheiro falar, mesmo a gente falar aqui, que você queira entender, saber o que é, né, ter uma tradução assim, comenta pra gente, coloca aí nos comentários. Coloca aí que explicação você daria para tal palavra, ou como você fala tal palavra, ou já ouviu alguém falar tal palavra, né? E aí a gente dá continuidade nisso aqui. Para mim foi super divertido. Para mim também, espero para vocês também. Mas foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Até mais. Até a próxima.